Olá, um ótimo dia para vocês que estão chegando por aqui. Muito bom dia, muito obrigada pela sua audiência também. A partir de agora é BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. Também nossos comentaristas, Marco Prado, meu parceiraço aqui diariamente, Alex André, Guga Almeida, que chegam daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Hoje a gente está aqui nessa quinta-feira, dia 29 de junho, dia começando, e você, claro, sempre aqui com a gente, fica de olho porque o mercado, o pré-mercado está só começando por aqui, com as notícias que você precisa saber para começar esse dia muito bem informado, e é claro que eu já começo falando sobre o fechamento na Ásia, só para atualizar vocês aí de como que a gente ficou lá, né, com os mercados asiáticos, que fecharam mistos. Isso por causa da indicação do Jerome Powell de que os juros nos Estados Unidos vão subir mais em julho e em setembro, piorando aquele sentimento lá na Bolsa, né, de Xangai, também de Hong Kong, onde novos estímulos à recuperação da economia ainda não se materializaram. Bom, as bolsas europeias operam sem direção única, sob uma pressão também de sinalização de novas altas de juros na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, a gente seguia aqui com Londres embaixo, daqui a pouco eu atualizo mais vocês sobre os números e também tem uns anúncios ali de empresas que já traziam algum apetite por risco, mas o petróleo devolvia perdas aí já da madrugada. Bom, ações das varejistas por lá subiam, né, de carona no salto de mais de 13% da gigante de moda sueca H&M, que reportou um lucro acima da projeção no trimestre de março a maio. Nos Estados Unidos, a leitura final do PIB do primeiro tri sai daqui a pouquinho, deve testar essa visão aí do Jerome Powell de que uma recessão dos Estados Unidos é possível, mas improvável. Durante a madrugada, na conferência em Madrid, né, sobre a estabilidade financeira, ele reiterou o compromisso do Fed com um juro restritivo o suficiente para poder baixar a inflação a 2% e adiantou que a taxa do PCI em maio, né, que sai amanhã, deve ter avanço aí de 3,9% do ano, em linha com a projeção, né, com o núcleo subindo 4,7%. Bom, nas commodities, no contrato futuro de minério de ferro em Singapura, houve, né, uma queda de 0,56%, ficando aí a $112,75 a tonelada do minério lá em Singapura e em Dalian, né, também já houve uma alta, ou seja, Singapura fechou em queda, Dalian fechou no alta de 0,85%. Bom, temos aí um dia do petróleo aí tentando acertar, recuperar, depois de um dia de alta, aqui está operando mais próximo à estabilidade, depois de um dia de recuperação. E aí, de olho na agenda econômica, também tivemos ainda há pouco aqui no Brasil, a FGV divulgando IGPM de junho. Houve uma queda do índice geral de preços, mercado de 1,93%, isso depois da queda de 1,84% no mês anterior. Ou seja, a gente caiu um pouquinho mais no GPM aqui. Com esse resultado, o índice acaba acumulando uma taxa, então, agora de queda de 4,46% no ano e de 6,86% em 12 meses. O GPM cai 1,93%, então, em junho, depois dessa queda de 1,84% em maio. Ainda hoje também saem as contas do governo às 14h30, né? Ou seja, a previsão é de déficit de 45 bi em maio, após um superávit de 15 bi em abril. E ainda agora pela manhã teremos também o CAGED, que divulga os dados do emprego formal em maio. Lá fora, às 9h30 da manhã, sai o dado final do PIB do primeiro tri dos Estados Unidos, como já falamos há pouco, né, aqui. E também teremos os pedidos, né, de auxílio-desemprego. Na Alemanha tem a leitura preliminar de junho, né, do CPI, às 9 horas, e à noite teremos também PMI composto de junho da China. Aqui no Brasil, gente, também ainda hoje, olha só, a Haddad já confirmou ontem que o programa de descontos dos automóveis terá mais de 300 bilhões de reais em crédito subsidiário, mas ele dessa vez indicou já as fontes, né? Ontem, até o fechamento do mercado, não tinha ali fonte indicada, isso causou ali um certo burburinho. O ministro também antecipou, né, que a meta de inflação de 3% não está em discussão no CMN, que vai acontecer hoje, mas sim o horizonte contínuo. A reunião do Conselho começa às 3 horas da tarde, o resultado sai depois às 18h, terá também a participação da ministra Simone Tebet, do Banco Central, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, e Roberto Campos Neto, do Banco Central. E vamos lá, dar bom dia para eles. Não faço nada aqui sozinha, gente. Marco Prado, bom dia para você. Guga Almeida, muito bom dia. Obrigada aí pela companhia, meninos. Bom, como até o horário do fechamento a Haddad ainda não havia indicado, né, uma fonte de recursos do governo para poder bancar essa extensão do programa automotivo, os mercados domésticos acabaram espalhando aí o ruído fiscal, o Ibov acelerou perdas, devolveu os 117 mil pontos. Marcou com essa informação aí de onde vai vir o dinheiro agora. Os negócios, você acredita que pode acabar acomodando um pouco mais esse estresse, apesar de que a gente ainda tem CMN hoje, né? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Guga. Bom dia a você que está assistindo o Pré-Market. Está começando o dia bem informado.
O mercado fica atento, né, em relação ao custo, né? Quem vai pagar essa conta, né? De onde vem a grana, como você mesma falou. Então, acho que hoje o mercado vai olhar muito o exterior, né? A gente tem PIB nos Estados Unidos, acho que aparentemente, né, a nossa cozinha de casa vai ficar em segundo plano. 9h30 a gente tem o PIB, daqui a pouco você vai falar disso, né? Então, acho que a agenda lá fora está um pouquinho mais atenta, vai carregar um pouco mais, sobrecarregar um pouco mais o nosso mercado do que o próprio movimento interno aqui nosso. Já pesou, né? Inclusive nessa quarta-feira a gente já viu um peso ali lá de fora também, a China, tá? Acaba, no final das contas, deixando muita dúvida e isso pesou também bastante na Vale. Foi o que a gente viu aqui, né, Guga? Bom dia para você. Não dá para poder a gente desconsiderar essa pressão externa. Foi a terceira queda consecutiva também lá no lucro industrial chinês. Isso impactou bastante o papel da Vale, por exemplo, por aqui e pesou, é óbvio, nesse índice aí no final das contas, né? Vale ficou abaixo de R$ 65, olha isso. Bom dia, Guga. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Acho que o mercado ali na região dos 120 mil pontos era mesmo desafiador, né? A gente conseguir ver ele superar aquela região, né? E dentro de um cenário que os participantes mudaram o seu otimismo. Se a gente for olhar mesmo o mercado agora, não sei se vocês conseguem ver minha tela, mas vamos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pregões faz que a gente está aqui de certa forma lateralizado, né? E a gente devolveu aquela alta, né, que nós tivemos ali no dia 14 de junho. Então o mercado volta para esses patamares aqui um pouco mais abaixo. Então está bem alinhado com o que eu vinha esperando, tá? Que eu vinha comentando aqui com vocês, né? Que para mim a gente tinha que esperar, o mercado acho que tem espaço para corrigir, para ajustar. Essa correção um pouco mais intensa, né, me faz acreditar que mesmo que a gente tenha uma melhora de curto prazo, a gente ainda vai ter um outro movimento de ajuste, um outro movimento de correção que faça com que o mercado ele fique um pouco mais tenso, né, e de certa forma abandone um pouco, né, aquele excesso de otimismo que nós estávamos tendo. E a Vale, né, interessante, né, porque ela tem espaço, na verdade, o nível que ela vai fechar mesmo o ciclo de baixa dela seria lá em R$60, né? Seria ótimo se isso acontecesse, né? Ótimo, ótimo, ótimo mesmo, né? Eu adoraria ver Vale nessa região aqui de R$60 para tomar posição. Também semana passada a gente conversou com ela, eu falei, poxa, é o ativo que eu estou olhando, é o ativo que eu estou acompanhando de perto, e chegando nesses patamares de preço, eu me interesso bastante, né, em começar a olhar para os derivativos de Vale. Então, para mim, o cenário continua, né, dentro do esperado. Né? Não tem nada aqui que foi pego de surpresa, não, em relação ao comportamento do preço do mercado. Bom, perfeito. Vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre demanda de jatinhos. Eu estou sabendo, viu, Marco, que você está contribuindo para essa alta. Total. Aqui. Tá aumentando essa demanda de jatinho aqui no Brasil. Estou sabendo, Guga, que Marco Prado está contribuindo para isso. O aeroporto Catarina, inclusive, já está até querendo ampliar aí, inclusive, o número de hangares, já está planejando dobrar os hangares aqui no Brasil, aqui no aeroporto, fica na região metropolitana de São Paulo. É o único aeroporto privado do Brasil, né? E agora já planejando dobrar esse número de hangares à medida que tem aumentado essa demanda por viagens aí de jatos executivos. O Catarina, ele foi inaugurado em 2019, né? Se chama Catarina Aeroporto Executivo Internacional. Fica a 14 minutos de helicóptero, né? Ou seja, e 35 minutos de carro, mas eu sei que o Marco Prado vai para lá de helicóptero, porque é mais rápido, né? De São Paulo, essa é a distância, então, possui 12 hangares e os planos de expansão é para 25, segundo o diretor administrativo, né? Que ele disse ali em entrevista. É da JHSF, né? Ou seja, a gente já conhece muito bem, aí opera incorporadora de luxo, opera shoppings também, mas o Catarina atende voos domésticos e internacionais, pista longa o suficiente para poder também, né, atender as maiores aeronaves privadas. Bom, tem uma base ali de quase 100 aviões. Marco Prado, confessa tudo pra gente que eu tô sabendo que você utiliza bastante. Brincadeiras à vontade, gente. Mas olha só, um aumento de demanda aí significativo, então, o que acaba sendo bom para diversos setores, né? Não somente aí para a JHSF no final das contas, né, Marco? A gente pode tirar duas lições aí disso. Primeiro, amigo só presta rico, né? Porque fica do lado da Baronesa ali, é um condomínio mais luxuoso, um dos mais luxuosos luxuosos do Brasil. E segundo, né, que um aeroporto com uma boa gestão privado,
é realmente um caminho muito interessante, né? Por isso que as privatizações de alguns aeroportos aqui no Brasil seria importante, né? A qualidade aí muda completamente a estrutura. E é aquela história, né? Um aviãozinho lá, para o cara pagar um hangar lá, não cobrar uns 1.000 a mais aí, algumas estalecas a mais, não vai fazer diferença nenhuma, né? É verdade. Bom ponto, viu, o Marco, levantado, porque assim, se a gente para pensar 2019 para cá, não faz tanto tempo assim, é um público, claro, né, um público-alvo restrito, e para você já estar falando assim, tão pouco tempo em dobrar aí o número de hangares, realmente eu acho que a coisa da administração, né, faz uma grande diferença. O Galmeida, não dá para ser diferente. Vamos olhar um pouco aí para a JHSF. Foi um papel que fechou em queda ontem, mas a gente tem aí alguns cenários. Se for olhar para o setor de shoppings, também tem algum cenário mudando um pouco ali para o setor, alguns fundos se posicionando, mas pensando, né, apenas em JHSF, não nos pares. O que a gente pode ter aí no gráfico de interessante? Aí vamos dar uma analisada no preço do papel, para o pessoal entender um pouco e que essa boa administração, expansão aí da companhia, quer queira ou quer não, né, pode vir pela frente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui então. A JHSF, o que eu consigo enxergar aqui de projeção? Tá? Consigo enxergar aqui ela voltando lá para a região de 5,90 e num cenário muito mais positivo, quem sabe voltar para muito próximo das máximas históricas, que é a região de 7,50. Tá? Não podemos esquecer que o ativo, alguns meses atrás, tá? Ele estava trabalhando ali na região de 3,30, tá? Então estava muito próximo daquelas mínimas que nós tivemos ali no período da pandemia, tá? Então ali entre março, tá, até maio do ano de 2020, então a gente estava trabalhando novamente nesse nível de preço, agora começa a melhorar, tá? Então acho sim que tem espaço para voltar para a região de 5,90, tá? Acho que o curto prazo ainda tem volatilidade, tá? Não duvido aqui voltar para a região de 4,30, por aí, dependendo de como vai se comportar esses próximos dias no mercado, né, a sequência dessa semana e a semana que vem, e quem sabe um pouquinho da outra, mas depois, né, havendo essa concretização de um cenário mais positivo, quem sabe vai lá para a região de 5,90, e se as coisas melhorarem bastante, quem sabe 7,50. Tá? Mas o grande rally de curto prazo para mim já aconteceu, tá? Que foi exatamente navegar aqui da região de 3,70 até mais ou menos a região de 4,60, R$5. Entre 4,60 e R$5. Perfeito. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de aeroporto privado, mas agora eu vou passar, né, para uma novidade que não deixa de ser ali no setor, gente. Passageiros vão poder comprar passagens a R$200 pelo programa Voa Brasil em um aplicativo que já está sendo desenvolvido pelo governo federal em parceria com as companhias aéreas. Em entrevista, né, para a Voz do Brasil, na rádio, nessa segunda-feira, na segunda-feira ainda, o ministro de Aeroportos, né, de Portos e Aeroportos, Márcio França, ele explicou como os usuários vão acessar a plataforma que deve entrar em funcionamento em agosto. Ele disse o seguinte, olha, vamos criar um aplicativo em que você vai digitar seu CPF. Se você não voou nos últimos 18 meses e escreve lá, quero ir de Brasília a Manaus. Aí o aplicativo vai te dar todas as opções que são sempre, né, por um valor único de R$200 para ida e R$200 para volta. Foi o que disse o ministro aí, e conforme a França também disse, vão se beneficiar então esses passageiros que estão sem voar há 18 meses, pelo menos, né? Eles decidiram aí procurar as companhias tradicionais que atuam já no país para poder fazer um preço mais barato, porque o low cost as companhias low cost vão chegar para poder arrasar, foi o que disse também então, né, o ministro durante essa entrevista. Então a ideia é cada vez mais atrair empresas baixo custo, mas também fazer com que as companhias aéreas que a gente já tem operando no Brasil, né, consigam aí também transacionar essas passagens mais baratas. Marco Prado, o que você acha aí dessa novidade? Tá há quanto tempo sem viajar, Marco? 18 meses. Eu já vou me cadastrar em agosto, então, quer dizer, vou avisar minha avó que eu tô indo pra Bahia. Vó, tô chegando aí, daqui 18 meses eu apareço aí, hein? Só se for, viu? Olha isso. Bom, a gente tem um cenário que acaba sendo aí também para o setor aéreo, né? A gente tem visto muita coisa nos últimos tempos. Claro, a redução do combustível de aviação, do querosene de aviação, a gente também tem aí a questão da isenção de impostos, né? Ou seja, o dólar voltando para um patamar um pouco mais baixo, tudo isso a gente sabe que acaba favorecendo, né, claro, o setor.
Mas como é que será que vai funcionar? Sinceramente, eu estou curiosa, eu ainda estou em dúvida nisso, como é que isso vai funcionar, como é que isso vai conseguir realmente na prática, né? Ou seja, funcionar direitinho e R$200 aí o custo. Mas o Débora, será que é o seguinte, viajou uma vez 18 meses, depois fica mais 18 meses para pegar esse benefício? Ou não? Como é que tá vamos essa esperar regra? o lançamento Tá para poder a gente ter maiores... ainda, né? Exatamente. Sim. Vamos esperar um pouco aí para poder ter maiores informações. Até então, é isso que a gente sabe, que o aplicativo vai dar esse limite aí para a pessoa viajar 18, ou seja, a cada 18 meses a pessoa poderia fazer então uma viagem, né? Seria a lógica. Bom que o Guga vai parar de carro lá para Pelotas, lá, vai o Guga. Vai de avião agora passar o Natal lá. Vai conseguir aproveitar, né? É isso aí, né? É isso Meu aí. Deus, vamos ver como é que vai. Agosto está lançando aí esse projeto. Guga Almeida, a Gol, aliás, eu acho que foi a que mais acumulou alta ontem, né? 2,59%. A gente já vem falando bastante de Azul por aqui. Vamos dar uma analisada na Gol também? O papel está aqui a R$12,69. Azul a gente já vinha falando mais esses dias. Isso com certeza acaba também, acho que trazendo um cenário positivo para as aéreas. Mais uma notícia positiva, né? Olha, Débora, não sei se é tão positivo assim não, tá? Eu acho que vai gerar mais problema do que benefício. Solução, tá? Acho que vai ter mais dor de cabeça para as aéreas aí para poder resolver, porque não te esquece que a gente também está no Brasil, tá? O pessoal é o rei das milhas, da treta das milhas. Vai gerar um monte de ideias paralelas aí conforme for lançado o aplicativo. A gente sabe que toda tecnologia no início passa por vários desafios, né, até ficar bem estável, bem estruturado. Mas vamos lá, né, o que eu estou enxergando aqui em Gol? Tá? Tinha o objetivo de chegar aqui a R$13,15, acho que já atingiu, bateu ontem, né, esse nível de preço. E a partir de agora, Débora, eu acho que quem está posicionado é bônus, tá? É bônus, mas está uma posição, tu tem um ônus muito alto aqui nesse nível de preço. Tá? Eu não me animaria a tomar posição em Gol agora, neste momento, não. Tá? Eu ficaria muito mais como um observador do que tentando achar alguma janela de oportunidade. Tá? O bônus aqui para quem já está posicionado é daqui a pouco ter um rally de alta mais intenso, acionar alguns stops aí do mercado e quem sabe correr até a região de 16,80. Eu acho que aí estaria o último movimento. Mas mesmo que isso acontecesse, aí eu diria que quase que com assim, uma grande margem de segurança de que tem espaço para voltar depois para 12,60 para esse nível que a gente está aqui agora. Eu não vejo assim um ativo decolando, né, e se mantendo num patamar acima do que está agora. Uhum. Bom, vamos aguardar então, né? Vamos ver no que vai dar. Em relação a... Mudando agora um pouquinho de assunto, né, gente? Vamos falar sobre uma novidade que está chegando no Brasil. Na verdade, a marca já existe no Brasil, a BYD. Só que a chinesa agora, a marca chinesa BYD está anunciando, né? Anunciou uma instalação de uma fábrica lá em Camaçari. Deve ter mais detalhes aí desse lançamento na terça-feira. A informação foi confirmada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele disse que a montadora chinesa BYD deve trazer mais detalhes na terça-feira sobre a instalação dessa fábrica por lá, né, a região metropolitana de Salvador. Essa informação foi confirmada depois da participação aí de uma reunião que contou aí com a presença do presidente Lula, vice-presidente global também na empresa, da BYD, né, e o próprio governador lá da Bahia. E aí eles trazem essa notícia, essa informação. Eu estava até conversando aqui, né, Marco Prado, com você aqui nos bastidores, para tentar entender um pouco, né? A gente sabe que houve aquela comitiva do Lula indo lá para fora, tal, para poder tentar vender, fechar contratos, fechar parcerias comerciais ali para o Brasil. Claro que qualquer expansão comercial para a gente é algo interessante. O que me fica um ponto realmente de interrogação é que a gente tem visto as montadoras aqui no Brasil enfrentando já muitas dificuldades, né? Isso por causa de diversos outros fatores, falta de componentes. A Volkswagen anunciou mesmo ontem, né, novamente, mais uma paralisação. E aí a gente tem mais uma fábrica vindo para cá. Óbvio, gente, vamos entender, tá óbvio, vem uma fábrica, geração de emprego, isso é interessante, mas eu fiquei nessa interrogação, assim, é um momento que não está sendo tão favorável assim para as montadoras aqui no Brasil. Não fica essa dúvida para você? O pessoal vendeu bem lá na China, né? Vendeu bem a informação, aí trouxeram... O governador da Bahia estava na comitiva, eu não sei, não tenho certeza,
Acho que o governador da Bahia também estava nessa comitiva da China, levando lá, obviamente, puxando a sardinha para o lado dele, mas independente em que região, né, do Brasil seja construída uma nova montadora, é um benefício para o Brasil e vida que segue. Mas é como você mesmo pontuou, o momento para o segmento, para o setor não é um dos melhores, tanto que o governo tem adotado ou tentado essas medidas aí para impulsionar. Volkswagen anunciando aí que vai dar um tempo, uma paralisação na fabricação de veículos. Olha, aparentemente, né, até a montadora chegar, até a coisa começar a rodar ali, acho que o setor automotivo no Brasil, segundo o governo, deve estar mais, vamos dizer a palavra, estabilizado. Uhum. Bom, nesse cenário, acho que as siderurgias, né, podem acabar se favorecendo também, né, Marco? Exatamente, chapa de aço, aí, fabricação dessa matéria-prima para os automóveis, né? Acho que esse acaba, né, sendo, se a gente for olhar, vamos Sim. olhar para o copo meio cheio, né? Quem que pode, quais são os setores que poderiam, acho que, se beneficiar aqui? Eu acho que é o setor de siderurgia. Guga, se a gente puder trazer, você tem algum papel aí de setor de siderurgia que você olhe já, ou que você acompanhe, Guga, ou você é um setor que você realmente não acompanha tão de perto, assim? Você tem alguma visão já para as siderúrgicas em geral ou não? Não tenho nenhuma visão, né? Mas tenho uma opinião aí em relação à vinda da BYD. Eu acho que eu tenho uma visão assim um pouquinho diferente da de vocês, né? Eu acredito que quando a gente olha para o momento, né, a gente teve aí desencaixe assim da cadeia de produção, né, e do fornecimento de peças no mundo desde 2020. A gente sabe por quê, tá? Que houve esse desencaixe, tá? Só que também a gente está vendo aí o preço das commodities mais acessíveis. A gente está falando de uma empresa chinesa, né, que é onde exatamente fornecem as peças, tá? E querendo ou não, essa montadora é uma montadora para carros elétricos, tá? Me corrija alguém se eu estiver errado aí. Mas é uma montadora para carros elétricos, né, que já está olhando para um outro mundo, né, para um outro ciclo, para um outro fluxo. Eu, por acaso, conheci essa marca nesse final de semana, fui estudar um pouco, fui ver, né, marquei até um test drive para ir lá conhecer o carro, tá, para falar a verdade. Já adianto que você vai se apaixonar, tá? Eu já fiz o test drive. Marquei mesmo um test drive para ir lá conhecer o carro. E aí, olhando e pensando assim, né, pô, é muito mais controlável para a China não deixar faltar peças. Né? É muito mais controlável para eles não deixar faltar peças do que, pô, ao invés de mandar lá para tal montadora, vou mandar para as minhas. Né? Então dá para pensar de um pouquinho, a gente consegue pensar assim por um ângulo um pouquinho diferente. Né? De que, e aí tem todo o movimento que a gente já sabe, né, da moeda chinesa ser utilizada como uma alternativa para o dólar. Tá tudo, de certa forma, correlacionado, né? Tudo muito amarrado. A gente não pode só olhar uma notícia ou um evento isolado. A gente tem que combinar isso com todo o resto que está acontecendo no mundo, né? Porque a saída ali na frente, ela vai ser a combinação disso tudo. Né? Senão a gente fica assim, pô, numa opinião muito e numa visão muito restrita. Né? E olhando assim para uma siderúrgica, não sei, pô, CSN, quem sabe? Né? Olhar CSN, olhar os Minas, né? Para ver o que dá para a gente imaginar. CSN poderia ser olhando o CSN, pô, olhar para a CSN, olhar para os Minas aqui, o que dá para ver aqui no curtíssimo prazo? Né? Acho que não é uma resposta assim tão de imediato, né, agora aqui no mercado. Tá? Olhando para a CSN, poxa, eu ainda acho que no curtíssimo prazo tem espaço aqui para vir para 10,50. Né? Assim como a Vale tem espaço para ir para 60. Né? E aí fechar um ciclo, né? Ou melhor, fechar a tentativa frustrada de continuar a tendência de baixa, só que sem, né, uma perda de um nível que se trabalhou no momento anterior. Né? E aí isso seria uma quebra, né, de fato de uma tendência, e aí a gente abriria espaço aqui para uma nova tendência muito mais forte. Né? Só que, de novo, isso aqui precisa de tempo. Né? Então, estou falando aqui, quem sabe, aqui um horizonte para o próximo, daqui um mês e meio, né? Não é tanto para o curtíssimo prazo, né? Não é tanto assim, um impacto para o movimento de hoje ou de amanhã. Né? Eu acho que ainda falta alguma coisa aqui para terminar esse ciclo aqui de baixa, tanto de CSN quanto de Vale. Ou outro papel aqui, né, que trabalha aqui correlacionado nesse setor.
Maravilha, perfeito. Guga Almeida, deixa eu só atualizar aqui o pessoal, daqui a pouquinho a gente, né, já vai ter a operação do índice futuro, dólar futuro, eu vou atualizando, claro, aqui vocês, mas deixa eu só trazer aqui umas declarações do presidente Lula, ele que está falando aqui, né, a gente tem aí o CMN, ou seja, Lula está fazendo a declaração, né, em relação à inflação, por exemplo. Ele diz que vai fazer uma reunião para poder, ele diz o seguinte, ó, ele fala o seguinte, ó, Lula diz que a meta da inflação, sobre a meta da inflação, ele diz que isso faz aumentar os juros de forma exagerada, tá? Ele volta a falar então sobre juros em dia que a gente tem CMN, eu falei há pouco para vocês, a reunião acontece hoje à tarde, né? Ele voltou a falar então sobre tanto os juros altos como também o reflexo disso na inflação. O presidente disse que a inflação no Brasil não é de demanda, né? E criticou novamente os juros mais altos. Sobre Campos Neto, ele disse que parece que o Campos Neto não entende absolutamente nada do país e do povo, segundo Lula. Né? Ele continuou novamente esse tom aí, né, de crítica ao Campos Neto, dizendo o seguinte: ele mantém a taxa de juros para poder manter interesses de quem? O Senado tem responsabilidade e tem que saber como lidar com o presidente do Banco Central. Lula disse ainda que o mais importante que a política monetária são os 215 milhões de brasileiros. E para o dinheiro circular, o juro tem que ser baixo, tem que circular na mão dos brasileiros para a economia crescer. Ele disse que pouco se preocupa com o Banco Central autônomo, que ele quer mesmo é que o Banco Central funcione. Lula disse que não é prudente ele falar de atuação, da atuação do CMN no dia da reunião. Ele disse que não quer influenciar na decisão, né, do Comitê Monetário Nacional. Eles que sabem o que vão fazer e têm o que decidir. Ele disse que tem que ter meta de inflação, né, mas tem que ter meta de inflação que eles possam alcançar. A política monetária tem que ser móvel e não fixa, externa. Foi o que disse, então, o presidente Lula sobre a questão, né, dos juros, inclusive. Lula aqui também voltou a falar que espera que Haddad e Simone Tebet tenham maturidade para tomar decisão necessária no CMN. É uma reunião que está acontecendo aí agora, a gente acompanha as imagens nesse momento, né? Ele diz que quanto a financiamento de obras no exterior, já disse que a gente financia obras no exterior, está exportando engenharia no momento em que a gente faz isso. Ele disse que falou para o Maduro, presidente da Venezuela, pagar a dívida com o Brasil e que Maduro disse que vai pagar. Cuba também vai pagar a dívida que tem com o Brasil, foi o que disse então Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a criticar aí novamente, né? Campos Neto, juros mais altos no Brasil, inflação, repetindo o tom, né, que ele já vem aí há alguns meses, na verdade, até desde o período de campanha a gente já vem acompanhando, tá? Então eu vou trazer aqui a abertura daqui a pouquinho do índice futuro para vocês, claro, também no dólar futuro a gente já tem operação, ele queda de 0,21% agora, tá? A 4,84. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse dólar futuro aqui com o senhor Marco Prado. O índice futuro começando a operação em alta de 0,45, 119 mil pontos, pode ter uma correçãozinha aí, e eu vou falar mais sobre isso logo mais depois do intervalo. Você continua aqui com a gente, não sai daí que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Ei você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou?
Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui, olha só, o índice futuro vai zerando, né? A gente começou a operação com 0,40 de alta, agora vai aqui 0,08 nesse momento, vai devolvendo aqui a alta do início de operação. A gente tem no dólar futuro ainda uma queda de 0,34 a 4,83. Marco Prado, vamos lembrar que tem aí, inclusive, formação da Pentax, hoje, né, termina amanhã, só para poder trazer aqui para o pessoal. A gente também pode acompanhar a volatilidade por isso, né, no dólar, certo? Dólar com movimento atípico, vida própria, como a gente costuma falar, né? O dólar aí que tem o seu ajuste mensal, a Petax mensal, começa a ser formada de forma mais incisiva hoje e amanhã. Então o movimento do câmbio deve ser um pouco atípico, né, dos demais dias aí do mês. Então a gente deve ter um fluxo um pouco mais de entrada aí, na verdade uma pressão um pouco mais vendedora no dólar para esses 2 últimos dias aí. Pois bem, e o Ibovespa já virando para uma queda aqui, né? Talvez reflexo já desse mercado olhando para essa fala mais dura, esse tom mais duro dessa fala do Lula, que não é novidade, na verdade, né, Marco? A gente já vê o Lula bater ali no Banco Central, no Campos Neto, enfim, não é nenhuma novidade. Ele repete ali, feito um gravadorzinho, né? Sim, olha, eu até concordo com o Lula nessa questão dos juros aí, dessa ansiedade, porque o mercado também já concorda que os juros teria que baixar no Brasil. Mas é aquela história, roupa suja se lava em casa, né? Não adianta você chegar a público e discutir esse tipo de... ou mostrar essa insatisfação, porque acaba gerando um mau humor no mercado e a gente está vendo a Bolsa abrir aqui com um tom um pouco mais negativo, descolando das bolsas lá de fora, justamente por um pronunciamento um pouco mais ríspido. Beleza, deixa eu dar bom dia aqui para o senhor Alex André, falando um pouco sobre Jalles Machado. A gente tem a empresa aí, inclusive do setor sucroenergético, registrando um prejuízo de 56 milhões no quarto tri do ano fiscal de 2022-2023. A gente sabe que as empresas do setor, né, têm um ano fiscal um pouco diferente. Reverteram um lucro líquido de 113 milhões, que foi registrado no mesmo período do ano fiscal anterior. O EBITDA ajustado caiu 63,6%, na mesma base de comparação, foi para 99 milhões. Antes tinha sido aí 272, e a receita líquida recuou 28,4%, foi para 269 milhões de reais. Em todo o ano fiscal, o lucro líquido aumentou 78,5%, devido ao ganho por compra vantajosa de mais de 428 milhões de reais contabilizado. O EBITDA ajustado somou mais de 1,2 bi, alta de 11,9% na comparação anual, enquanto a receita líquida aumentou 17,8%. Alex André, já começa o dia aí trazendo o resultado de Jalles Machado para a gente, né, comentar um pouco aí com o pessoal. Bom dia. Bom dia, Débora, Marco, Guga, todo mundo que nos acompanha nessa manhã. Jalles Machado, acho que a gente tem que olhar um pouco mais a dinâmica daqui para frente, né? A dinâmica que está bem favorável, provavelmente a companhia... O mercado já vem anunciando, né, enfim, essas novas notícias positivas, não só para o papel, mas para o setor Raízen como um todo, né? Raízen, Jalles Machado, também São Martinho, então essas 3 companhias, e Jalles, né, que tem se beneficiado agora principalmente no preço de açúcar mais alto, recentemente. Então isso ainda deve transitar em resultado. O mercado vem colocando as expectativas mais positivas, Débora. Então acho que o setor, né, agro como um todo, a gente, claro que tem essa questão da dinâmica diferente de outras empresas, mas acho que um ponto importante também quando a gente observa, né, as dinâmicas futuras, né, o mercado já tenta precificar isso, acho que no papel está muito bem precificado, tá? Na minha opinião, se você colocar na tela você vai ver aí essa dinâmica de preço que o mercado vem colocando antes do resultado até mesmo de ser divulgado. De abril para cá, né, mudou bastante aqui o cenário do papel. Estou olhando aqui o gráfico do meu lado. O Guga, se a gente puder trazer, por favor, JLL3,
Jalles Machado está agora aqui a 8,06, né? Os últimos 4 dias foram de queda, mas a gente também tem queda na bolsa toda. Só que de abril para cá, olha só quanto que o gráfico, né, subiu melhor aqui da Jalles Machado. Vamos fazer uma análise da Jalles Machado então, Guga, para o pessoal? Subiu bastante, né? Saiu da região de 6,50 e foi trabalhar em 8,50. Então subiu R$2, né? R$2 em 6, ali um pouco menos de 30%. Subiu menos do que outros papéis aí no mercado, né? Acho que tem espaço aí para bater no máximo 8,85 no curto prazo. E aí nota, né, que existe uma percepção do mercado num outro nível de preço que seria na região de 10,30. Até quando nós voltamos um pouco no tempo, né, para o ano de 2021, a gente vê que Jalles Machado trabalhou muito tempo ali entre esses R$9, né, 8,85 e 10,30. Né, ela trabalhou bastante nesse range. A gente está um degrau abaixo. Né? Pode ser que, por algum motivo, aí preciso muito mais da opinião do Alex André. Né? A gente precisa, para subir para um degrau acima e voltar para esses mesmos níveis de percepção que o mercado tinha lá atrás, tem que acontecer alguma coisa. Né? Mas, de fato, né, essa região aí de 8,85 vai ser bem desafiadora de ser superada pelo menos agora no curto prazo. Tá aí, então, recadinho dado. Gente, deixa eu trazer uma outra notícia aqui. A Visa anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir a Pismo. Acredito que é isso mesmo, né, Marco Prado? Você conhece o pessoal lá da empresa, depois você pode falar um pouquinho mais pra gente. É uma processadora nativa da nuvem, né, e também uma plataforma de serviços bancários com operações na América Latina, Ásia, Pacífico e Europa. A compra foi pelo valor de $1 bilhão. A previsão é de que a transação seja concluída no final de 2023 e a Visa disse que com essa aquisição ela vai estar posicionada para oferecer aos clientes soluções de processamento bancário de emissão para cartões de débito, pré-pago, crédito e empresariais por meio de apps nativas, né, na nuvem, inclusive. Explicou ainda que a plataforma, né, vai permitir que a empresa ofereça suporte de conectividade para trilhas de pagamentos emergentes, como o Pix no Brasil, por exemplo, para instituições financeiras, clientes. Olha só essa movimentação bilionária, literalmente, né, Marco? Os caras montaram essa empresa, Débora, tem o quê? Uns 5, 6 anos no máximo. Olha isso, olha só, capacidade de valorização. Aí tem um detalhe, a gestão vai continuar, né? O atual time de gestão deve continuar. Sim. Por esse valor eu ficava a vida inteira, não tem problema. Nós assinávamos no Compete até 2057. Mas o cara é muito bom, meu. O cara é bom pra caramba e merece cada centavo aí, porque fez um trabalho excelente e agora pegou a empresa, vai voar, porque a tecnologia dos caras, realmente a solução que eles têm é muito diferente do que se tem praticado no mercado, tanto que pagou esse valor, né? Uhum. Aí, novamente, o setor de tecnologia, né, Alex, avançando cada vez mais, trazendo soluções, né, para as empresas aí. Tá, a Visa saiu na frente nessa, deu um passinho bom, interessante aí, né? É verdade, Débora. As empresas se consolidando, né? As empresas de pagamento, inclusive ontem eu pude ver um pouco, né, da feira da Febrabantec, né? Diversas dessas companhias estiveram presentes, sempre para trazer essas sinergias, né? E as empresas adquirentes, né, enfim, não só as adquirentes, as bandeiras, enfim, todas as empresas de forma geral, tende a trazer esse movimento de consolidação, trazer, né, tudo que tem ali o seu envolto ali dessas transações, o que ela não faz ou ela não faz muito bem, colocar para dentro de casa, né, e ter mais controle dos seus processos. Isso que a Visa tem feito, o Mastercard também, a Amex também. Então, acho que esse é um movimento natural, né, das coisas, né, ao longo do tempo. Enfim, o setor de pagamentos tem ficado cada vez mais concentrado, Débora. Mesmo com as fintechs, mas quando a gente olha para a parte de processamento, como o próprio Marco falou, é um setor muito difícil, né, ou seja, tem muita tecnologia embarcada, tem muita barreira de entrada, muito back-office, né, então não é fácil criar aí uma empresa do zero, né, como foi feita essa Pismo, mas agora, daqui para frente, a gente tem uma leitura de consolidação, isso que tem feito ao longo dos últimos anos, Débora. Entre os pares, o que a gente poderia dar uma olhada no setor, inclusive, Alex? Bom, acho que em relação à própria empresa aqui no Brasil, acho que não tem nenhuma que faz exatamente, mas uma bem próxima ali seria a CSU, né, que também faz processamento de cartões, CSU digital, mas acho que seria um pouco mais próxima aqui, seria a CSU. A Cielo seria, Alex, ou não? A Cielo também, mas a Cielo não faz com todas as vertentes, né? Ela está entrando agora na parte de crédito, tem outras vertentes também, mas acho que muito bem. Poderia ser Cielo, poderia ser uma Sinqia também, mas Sinqia não tão diretamente, né? Ela presta serviço, por exemplo, para assets, para seguradoras, mas seria ali um pouco mais próximo Cielo e CSU Digital. Ou seja, certamente um setor ainda a ser muito explorado, né? Se a gente para poder pensar o que a gente tem disponível no mercado,
ainda um setor para ser bastante... Exatamente. Até porque, Débora, só para terminar, tem real digital, né, para vir. Né? Cada vez mais as pessoas estão usando, enfim, wallets, né, carteiras, todos os meios sem fricção de pagamento, né, cartão de crédito, débito, dinheiro mesmo físico está cada vez menos usado, pelo menos nas regiões mais metropolitanas. Isso impulsiona, traz mais volume, TPV, enfim, isso traz oportunidade para as empresas do setor, Débora. Então vamos lá, CSU, tem como a gente trazer uma análise de CSU ou Guga Almeida, por gentileza, para o pessoal? Seria, né, para poder a gente ter uma noção do que a gente tem mais ou menos no mercado e como opera hoje, só para o pessoal que está, né, acompanhando a gente ter uma ideia de valores aí em relação a empresas de operação nos pares dessa forma. Pô, CSU, ao longo da minha vida, eu já tive algumas vezes ela na minha carteira e já saí algumas vezes dela da minha carteira. Mas, vamos lá, né? O que eu estou enxergando, tá? Agora assim, médio prazo, não é nem mais de curto prazo. Tá? Não estou nem olhando para esse rally que a gente teve, que querendo ou não, o CSU saiu de uma região aqui de R$8 e foi para 14. Tá? Isso num período aqui do dia 15 de março para cá. Tá? Saiu de 8 para 14. Então subiu aí R$6 em cima de 8, em torno de 70% de valorização. Tá? Minha visão é que tem espaço para ir até a região de 17,65. Tá? Eu acho que todas essas empresas de tecnologia, elas têm a capacidade, né, dependendo de como foram desenvolvidas, em qual linguagem elas foram desenvolvidas, o quão mantém o seu time, né, de tecnologia ao longo do tempo, porque isso é muito importante também, em função do código que elas desenvolvem. Então, mas elas têm uma capacidade muito grande de se adaptar ao que é novo. Né? E o novo agora, do momento de tecnologia, que se fala é a utilização de inteligência artificial junto com os serviços que você oferece. Então, todas elas que tiverem, de certa forma, algo, né, alinhado com isso e que o mercado use de fato, eu acho que tem espaço aí para criar uma nova história, uma nova narrativa, uma nova percepção de como o mercado vai utilizar os seus serviços e aí sim poder novamente ter um rally de alta, olhando por esses novos ângulos, porque, querendo ou não, a tecnologia bem desenvolvida, ela tem uma capacidade de gerar eficiência dentro das empresas. Perfeito. Deixa eu trazer aqui o senhor Marco Prado, para poder me despedir dele. Recadinho final aí para os investidores nessa quinta-feira, Marco. Quinta-feira, um dia aí de indicador importante nos Estados Unidos. PIB vai sair daqui a pouco às 9h30, mas o mercado está meio receoso com recessão, com alta de juros lá fora. Hoje não é um dia bom para comprar a bolsa não, viu? Estou achando que o mercado está bem pesado e o dólar também pesado por conta da Petax. Então hoje é o famoso cai-cai. O famoso cai-cai é ótimo, né? Tá entrando já em ritmo aí dos arraiar, né? Tenho certeza disso, É isso aí. Obrigada, Marco. Imagina, bom dia para você, muito obrigada. A gente vai continuando. Eu vou só atualizar aqui para o pessoal. Saiu agora aqui as informações em relação aos dados aqui de déficit, inclusive, que eu estava acompanhando. O Tesouro anunciou o resultado primário do governo central de maio, déficit de 45 bi, o pior para o mês desde 2020, tá? No ano, o superávit foi de 2,1 bilhões, sendo também o pior para o período desde 2020. Receitas do governo central têm alta real de 3,7% em maio, na base anual. No ano, até maio, queda de 1,2%. Despesas do governo central têm alta real de 13,3% em maio, na base anual. Alta de 5,1% é o que a gente tem aqui, tá, nesse momento. Resultado, então, aí do Tesouro, vamos ver aí como é que a gente fica, né, em relação ao mercado. Agora a gente tem aqui no dólar futuro ainda queda de 0,22%, com a moeda americana a 4,84%. Por enquanto, no índice futuro, a gente tem uma leve queda, 0,07, vai 118.490 pontos, 0,07 aqui mais ou menos de queda. A gente tem, viu, Alex, eu até falei aqui, só para poder a gente, né, já caminhando aqui para o finalzinho, a gente teve a Haddad ontem anunciando aí essa ampliação desse projeto aí do carro popular, mais dinheiro. Ontem, especificamente, ele de cara não falou ali de onde viria, mas depois ele esclareceu de onde que viria a receita disso. O mercado começou a operação até em alta, mas agora já está ali no 0,0 de novo, indo para uma queda. A gente pode continuar vendo um reflexo disso, talvez, aí essas falas mais duras, expectativa pelo CMN durante o longo do dia. Alex, qual é o seu recado aqui para o pessoal? Débora, essa fala, né, em relação ao Haddad do setor automotivo, eu acho que isso não mexe tanto com o cenário, porque o setor automotivo já está praticamente, não vou dizer morto, porque seria exagero, mas que sofre dificuldades estruturais. Não vai ser um estímulo de curto prazo de 30, 60, 90 dias que vai resolver todo o problema, né?
Inclusive, circularam imagens, né, do pátio ali da própria Volkswagen, né, lotado de carros. Tem a GM, nós temos aí a Volkswagen, vários montadores aqui no Brasil que têm colocados aí layoffs, né, enfim, demissões, né, enfim, até paralisação de turnos. Uma preocupação muito grande em relação a essa demanda, né, ou seja, esse é um ponto importantíssimo. Bom, em relação ao cenário de bolsa, acho que o Marco sintetizou muito bem, né? Hoje um dia bem pesado, um dia um pouco carregado. Ontem foi um pouco dessa proxy, né? E muita gente já começa a olhar, né? Acho que eu vou deixar essa pergunta para o Google, que eu estou curioso, né? Ontem já vieram diversas pessoas me perguntando se agora já está desenhando um cenário para 115 ou se até mais baixo do que isso, né? Então, queria entender um pouco dessa cabeça, porque um dia que a bolsa sobe, todo mundo já fala 120, agora é 125, agora é 130. Quando a bolsa começa a realizar 1, 2, 3 dias, todo mundo já começa a falar, será no 110 mil pontos? Enfim, já tinha gente falando de 140, o Alex. Já tinha gente falando de 140, isso sim. Guga, obrigada, as narrativas Alex. Mudam muito rápido, como diz o Google, né, Guga? É engraçado, né? Vale a pena a gente refletir sobre isso, porque pensa o seguinte, né, gente? Quando a gente está num bull market forte, né, que já está há algum tempo no bull market, todo mundo fica, não, bolsa caiu, é longo prazo, entendeu? Pô, não tente acertar o cenário de curto prazo, né? As pessoas, elas se apegam a isso porque nos últimos movimentos que o mercado faz, né, toda vez que cai, depois melhora, vai para um patamar mais acima, e enfim, né? E aí, como no tempo essa informação positiva ela está acontecendo, as pessoas ficam, opa, né, coisa boa, né? Então caiu, comprou. Agora, como a gente vinha de um cenário muito pessimista, né, e as cabeças ainda não mudaram, todo mundo quer o máximo de eficiência, o pessoal quer surfar, mas também ainda continua sempre com o dedo ali disponível para, vou sair fora da posição. Né? Há uma semana atrás, o pessoal já estava começando a falar de 140, mas, poxa, então por que hoje não estão falando de oportunidade? Por que não estão falando que a bolsa sai de 122, né, o futuro, né, 122 vem para 118? Por que a gente não fala de, vamos às compras? Porque a gente começa, não, hoje não é dia de comprar, calma aí, né? Vamos com cautela. Então, é muito importante que o investidor ele saiba, né, o que ele está buscando na bolsa. Tá? Mas, para não fugir da pergunta do Alex, né, sobre o 116, a gente já está, né? Já está aqui 116, ontem a mínima acabou sendo 116.559. Foi a mínima ontem do Ibovespa. Tá? Eu, para essa primeira etapa de queda do Ibovespa, eu já estou satisfeito. Eu acho que podemos aí ter uma surpresa positiva, quem sabe, né, uma melhora, voltar para 118 e tal. Mas eu não estou assim, olhando que, havendo uma melhora agora no curto prazo, hoje, amanhã, segunda, eu não vejo que esse movimento ele vai se sustentar para a gente fazer rompimento de máximas e ir para um patamar mais rápido, né? Eu acho que a gente gasta um pouco mais de tempo, a gente gasta um pouco mais de energia antes de fato estar preparado, tá? Para entrar numa alta. E aí, nesse gastar um pouco mais de energia, se o mercado não melhorar agora no curto prazo, né, e o fato de ter um pouco mais de energia para ser gasta, o fato de o mercado daqui a pouco poder acionar alguns stops de uma turma que possa ter entrado na metade desse rally, porque a turma que entrou aqui ali, né, no dia 9 de junho, a turma que entrou no dia 7 de junho, a turma que entrou aqui nesse período, né, 12 de junho, essa turma está questionando as suas teses, né? Será que eu tenho que manter? Será que eu não tenho que manter? Se o mercado voltar bastante, Vale, daqui a pouco o Vale cai mais 10%, fica indigesto, né? A pessoa fica trancada em tomar posição. Então, acho que a gente está aqui nesse período aqui de ajuste, tá? E Brasília ainda não apareceu com muita força, apesar da gente estar falando aqui um pouquinho mais hoje, né, sobre as falas do Lula, né, as falas do Haddad, a gente está falando um pouquinho mais, mas ainda não tem tanta força como já teve em outros momentos, né? Então, as coisas podem sim dar uma azedada. Então, era um momento, né, de ajuste, era um momento de correção, um momento que o mercado ia se acomodar para se preparar para, quem sabe, para um rally um pouco mais forte, que aí pode nos jogar para um patamar, né, assim, de 130, né? Não vejo ainda os 140, né, mas vejo ali uns 131 ali, quem sabe, num próximo rally. Mas primeiro tem que ver aí no curto prazo como isso vai se desenvolver. Combinadíssimo, seu Guga Almeida. Muito obrigada pela sua companhia sempre aqui com a gente.
Bom final de semana já para você, antecipando, porque agora eu só te vejo na terça-feira. Boa quinta-feira, bons negócios. Tá vendo? Já tô cessando aí você, tá? Obrigada, Guga, pela companhia. Bom final de semana, aproveita. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, eu vou continuar de olho por aqui, gente. Olha só, a Petrobras divulgou há pouco que o seu Conselho de Administração decidiu dar continuidade à implantação do Trem 2 da refinaria Abreu e Lima, cujas obras foram interrompidas em 2015. A decisão é fundamentada em criteriosa reavaliação de um projeto, né, que, à luz das premissas aí do Plano Estratégico 2023-27, teve sua atividade econômica confirmada, afirma a estatal. O início da operação do Trem 2 da refinaria Abreu e Lima deve estar previsto aí já para 2027. Sua implantação contribuirá para expandir a capacidade de refino nacional, viabilizando o aumento também da produção de derivados, principalmente o diesel S10, em atendimento às demandas do mercado, pelo menos é o que afirma a companhia no comunicado que foi divulgado há pouco. Bom, de olho aqui no mercado, o índice futuro cai 0,11 aos 118.425. No dólar futuro a queda é de 0,32, a moeda vai voltando a aproximar ali novamente dos 4,80, está aqui a 4,83. Ontem a gente teve aí uma queda forte de BRF, vamos entender aqui ao longo da nossa programação, né, qual pode ser o impacto ainda nesses casos de gripe aviária aqui no Brasil. Continue aqui acompanhando a nossa programação ao vivo, que a gente vai falar mais sobre isso hoje durante o dia. E Dux está aqui, que foi quem liderou altas, né, mesmo depois de ter, o papel já expandiu bastante, de acordo com alguns analistas do mercado, está bem esticado, mas sem casa ainda, aumentando o preço-alvo do papel, liderou altas ontem em Dux, tá? Vamos ver como é que vai ficar o mercado, então, depois da abertura do índice Bovespa, às 10 horas, eu vou atualizar vocês sobre isso. E lá fora, nos índices futuros, Dow Jones Futuro está subindo 0,34, S&P 500 cai, Dow Jones Futuro está subindo 0,35, S&P 500 também sobe 0,33, Nasdaq Futuro subindo 0,39%. Dia de recuperação por lá. Temos leitura do PIB, daqui a pouquinho a gente também vai atualizar vocês aqui em primeira mão. Bom, na Europa somente FTSE está caindo agora 0,34, DAX na Alemanha está subindo 0,19, CAC na França sobe 0,63%. E nas commodities, o petróleo agora tá aqui, ó, o barril do Brent, uma leve quedinha aqui de 0,09, 74 dólares o barril do Brent, WTI cai 0,07, está aqui com o barril a 69 dólares e 50 centos. Lembrando que no minério de ferro tivemos aí alta nos contratos futuros da Allianz de 0,85%, apesar da queda em Singapura. Vamos ver como que a gente vai ficar com o cenário aqui no nosso setor doméstico. A Vale caiu bastante ontem ainda, né, com China pesando. Então vamos ver se hoje conseguem uma recuperação do papel que ficou ali na casa, né, perdeu na verdade a casa dos R$65. E a gente vai atualizando vocês ao longo do nosso dia aqui na programação da BMC News, sempre com notícias aí importantes que impactam aí realmente o mercado, com também analistas, estrategistas já trazendo aqui os comentários de primeira mão para todos vocês, porque para começar o dia bem informado, você começa aqui na BMC News, junto comigo, com Marco Prado, Alex André, com Guga Almeida, Eduardo Boechat, que tá de férias por enquanto, daqui a pouco ele tá voltando. Bom, me despeço por aqui, você fica aí, Paula Moraes está chegando com o Felipe Nascimento no BMC News. Daqui a pouco eu tô de volta com a abertura do Bovespa. Tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raulinho Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária,
ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões